Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando as nossas indicações de leitura do Antigo Testamento, hoje terminamos o primeiro livro de Samuel, capítulo 29, 30 e 31. E no Novo Testamento encerramos, não o livro, mas o Sermão do Monte, o grande sermão de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é nós lermos, como eu tinha dito, a constituição do reino dos céus. É incrível como Jesus ensinou coisas maravilhosas, ele interpretou aquilo que a lei dizia da maneira correta e está aqui. Nós vamos ver no finalzinho deste capítulo aqui as pessoas ficando ali maravilhadas, diz o versículo de número 28. Por quê? Porque ele estava ensinando com autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus provinha dele mesmo, como o próprio Deus, e sim, ele está cumprindo aquilo que ele está dizendo. Ele começa no versículo 1 falando para não julgar, para não ser julgado. E dentro disso ele vai trazer a ideia de que como eu posso julgar alguém se eu mesmo cometo erros? Eu posso até não estar cometendo o mesmo erro que o outro, mas eu também cometo meus erros. E o exemplo que Jesus dá aqui é bem drástico. Ele diz: por que você vê um argueiro, um cisco no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? E ele vai dizer: tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está dizendo: você está falando de um cisco, mas não está vendo que tem um tronco, uma árvore diante de você. Se nós tivermos um julgamento correto, nós vamos ver que nós somos maus e não podemos julgar a ninguém, porque o juízo que nós tivermos julgarmos, nós seremos julgados. Porém, mais embaixo, ele vai trazer uma palavra de cautela. Versículo 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Veja bem que esta questão de julgamento, ela tem um sentido claro de nós não julgarmos o nosso irmão, mas de entendermos as dificuldades, as lutas que são diferentes das nossas. Porém, os falsos profetas são denunciados por Jesus e nós temos que ficar atentos em relação a eles. Pelos frutos o conheceremos. Nós vamos observar e ver que os seus frutos trazem condenação para ele mesmo. E dentro disso ainda, no versículo 21, Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde me dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, expelido demônios, e em teu nome não fizemos os milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja bem que muitos falsos profetas virão, eles até poderão estar expelindo demônios, profetizando e até milagres. Veja o que Jesus está dizendo: dons espirituais não demonstram na verdade que aquela pessoa está salva. Deus pode usar a qualquer um da maneira que ele quiser. Ele usou, por exemplo, os babilônios, ele usou o Ciro, um rei persa, ele usou até mesmo uma jumenta para poder alertar ali Balaão. Ou seja, ele pode usar quem ele quiser, da maneira que ele quiser, desde que isso produza glória para ele mesmo. Porém, não é o milagre que vai produzir relacionamento com ele. Então, somente aqueles que relacionam vão estar com ele. Veja bem que Jesus diz no versículo 23, nunca vos conheci. Tem pessoas que acreditam que as pessoas estão com Jesus, depois podem se desviar e pronto. Não. A Bíblia não traz essa ideia. A ideia de uma conversão genuína é um batismo com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo. Essa é a verdadeira conversão. Quando chegarmos em Coríntios, a gente vai falar sobre isso. Mas veja que a pessoa que encontra com Jesus não vai deixá-lo de maneira nenhuma. Mas aqueles que nunca tiveram encontro acham até que tem, vão até poder fazer sinais, maravilhas, porém o que Jesus está dizendo aqui claramente no versículo 23, nunca vos conheci, eu conheci vocês enquanto vocês estavam fazendo aquilo e agora não conheço. Não, são pessoas que são ímpias, que não conhecem a Jesus, mas se nós conhecemos, ele vai nos dar força para perseverarmos até o fim. Então cuidado com os falsos profetas. Jesus, ele vai falar um pouco mais sobre a oração. Versículo 7, pedi dá-se-vos-á, buscai achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, aquele que pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta vai se abrir. E ele vai trazer um exemplo aqui de que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, diz o versículo 11, quanto mais nosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Entenda que nós precisamos orar, nós podemos pedir ao Senhor. Ele já ensinou como orar. Nós não destrinchamos esse ano
falando sobre isso no capítulo 6, mas eu queria te incentivar a voltar lá e ler quando Jesus ensina como nós devemos orar. E ele ensina ali, começando com o Pai Nosso, como é tradicionalmente chamado essa oração nos dias de hoje. Mas veja que nós podemos pedir, bater, buscar, e o Senhor está pronto a nos atender dentro daquilo que Ele mesmo já estabeleceu para cada um de nós. E ele, aqui no versículo 12, eu vou encerrar por aqui. Claro que nós vamos falar ainda sobre aqueles que ouvem ou não ouvem, mas no versículo 12 ele traz o que nós chamamos de a regra de ouro, a regra áurea. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que você quer que seja feito a você, você deve fazer. Você deve amar o próximo como quer ser amado. Você deve ajudar o próximo como quer ser ajudado. Veja bem que nós fazendo, isso não quer dizer que nós receberemos, é como nós queremos que seja feito a nós, né? Como vai ser feito, mas nós devemos fazer, devemos ajudar, devemos ser altruístas, devemos nos colocar no lugar do outro. A alteridade, o colocar-se no lugar do outro deve ser uma realidade em nossas vidas. Então, que nós possamos fazer isso. Diferente de outros pensadores, de outros grandes mestres do passado que diziam não faça o outro para que os outros não façam a você, Jesus vai falar de uma maneira positiva dizendo faça aquilo que você quer que seja feito a você, já que você agora é um filho de Deus. Deus entregou a vida por você. Jesus veio para te salvar, então entregue também a sua vida pelo próximo, desde que você entenda que isso é uma grande realidade. Por fim, Jesus vai dizer aqui que todo aquele que ouve as palavras dele e pratica é comparado ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve as palavras dele não pratica. Veja bem que todos estão ouvindo, uns praticam, outros não praticam. Esse que não pratica é comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. A diferença está quando vem as dificuldades. Ele vai dizer no versículo 25 e 27 que cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa. Veja que a frase é exatamente a mesma, mas as últimas frases são para aquele que ouviu e praticou, a casa não cai, porque for edificada sobre a rocha. E aquele que não ouviu e não praticou, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então que nós possamos ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática. Que nós possamos ouvir a palavra de Jesus, nos maravilhar com ela, como essa multidão que estava ouvindo, ele se maravilhou, mas praticar, viver essa palavra a cada dia, buscar viver. Deus, como um pai que atende as nossas orações, ele está observando, ele está vendo se nós estamos pelo menos tentando. Em muitas vezes vamos falhar, mas ele está contemplando o nosso coração, nossa vontade, está contemplando o nosso desejo de nos aperfeiçoarmos a cada dia. É isso que você quer realmente? Então você é um filho do Deus eterno. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dizer: eu estou edificando a minha casa até a rocha. Comenta aí: estou edificando a minha casa sobre a rocha, e Deus abençoe a sua vida. Amém? Que a paz do Senhor